planejar a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. Quão grande o teu amor, quão grande a tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou e nos alcança todos os dias, nos renovando, Senhor, em fé, em arrependimento, em amor, em perseverança. Ó Pai, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Por isso nós rogamos a Ti, pois sabemos que o Senhor nos ama, um amor tão grande que só podemos nos maravilhar e buscar conhecer, sabendo que jamais conheceremos completamente. Mas o Senhor entregou o Seu próprio Filho, Senhor. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ajuda-nos a crescer, Senhor, nessa confiança de que o Senhor é por nós, diante das dificuldades, das oposições e perseguições que fazem parte da caminhada cristã. Não nos deixe olhar para trás, Senhor, não nos deixe paralisar a caminhada e muito menos retroceder. Mas sejamos, Senhor, pela Tua graça, constantemente renovados e motivados a continuar correndo a carreira proposta, até que venhamos a completá-la para a Tua glória, Senhor, e adentrarmos as portas do céu, onde receberemos a coroa que nos está reservada, bem como a todos aqueles que amam a Jesus e a sua vida. Ó Senhor, que o nosso olhar esteja em Ti, Senhor Jesus, na Tua obra perfeita, nas Tuas promessas inerrantes, na Tua volta, Senhor, cada vez mais próximo. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos livre de todas essas preocupações inúteis que enchem a nossa mente, que pesam o nosso coração, e tiram muitas vezes o nosso vigor para a caminhada. Livra-nos desse peso, Senhor, desnecessário, e ajuda-nos a correr sem embaraço. Obrigado, Senhor, pela nossa pequena, humilde congregação, verdadeira por Tua graça. Nos mantém sempre, Senhor, no único e verdadeiro Evangelho, no primeiro e único amor. Não nos deixa, Senhor, sermos corrompidos e muito menos corruptores uns dos outros, mas que sejamos luz, assim como o Senhor é luz, e que a luz que o Senhor acendeu em nós possa brilhar para a Tua glória e atrair aqueles que desde antes da fundação do mundo o Senhor elegeu para serem seus. Dai-nos dessa alegria, Senhor, de sermos participantes na obra de salvação dos nossos irmãos que ainda estão perdidos, mas que serão achados e estarão conosco diante do verdadeiro pastor, fazendo parte de um só rebanho. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 14 de Lucas. Mais uma vez estamos estudando essa passagem, uma passagem extremamente paradigmática para a fé cristã. Essa é uma daquelas passagens da Bíblia que é um divisor de águas, onde você facilmente pode identificar aqueles que foram encontrados pela graça e regenerados e aqueles que ainda estão perdidos dentro da igreja por algum tipo de religiosidade
estéril. E aqui Jesus, ele divide, eu falei sobre isso já algumas vezes. O título da nossa mensagem hoje, só para que os irmãos possam organizar o pensamento, a linha de raciocínio, é o perigo da apostasia, o grande perigo que nos cerca todos os dias da apostasia. E pastor, onde é que está escrito apostasia nessa passagem? Nessa passagem você não vai encontrar a palavra apostasia, mas você encontra ela muito claramente na parábola que o Senhor Jesus apresenta dos versículos 28 ao 30. E eu queria me deter ao estudo dessa passagem, dessa parábola, para que nós possamos refletir acerca de nós mesmos. É importante que a gente pense que a gente nunca se conhece o suficiente. A Bíblia traz verdades que nos humilham, e uma dessas verdades é justamente o total despreparo do homem em relação a fazer escolhas para a sua vida. E a gente não gosta de verdades como essa. Mas é importante que essas verdades sejam recebidas para que nós possamos então, em humildade, sermos conduzidos pela graça. Na carta de Tiago nós lemos que o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. É justamente isso. Se você é soberbo, se você faz os seus próprios planos à parte de Deus, se você tem a sua própria versão do Evangelho, onde você tira e acrescenta coisas segundo o seu bel prazer, Deus resiste a esse tipo de soberba, mas Ele dá graça ao humilde, aquele que reconhece que nada sabe e que precisa do Senhor para tudo. É por isso que Ele nos mostra aqui no versículo 28 a importância de fazermos os cálculos. E hoje eu gostaria de pensar, para que nós possamos trazer um exemplo vívido do que a gente trata aqui, saindo um pouco da subjetividade, eu queria pensar um pouco na vida de Saul, o rei Saul. Ele é um exemplo bem vívido da palavra apostasia. A gente pensa muito em Judas Iscariotes, né, quando a gente fala de apostasia. Mas Saul também é um exemplo de apostasia que tem muito a nos ensinar para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros e não venhamos a ter o mesmo fim. Dito essas coisas, eu quero ler com vocês o versículo 27 até o versículo 30 de Lucas 14. Depois nós vamos passear por outros textos da Bíblia. Diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus então aqui ele coloca uma condição essencial. Você tem que fazer isso. Se você não faz isso, você não é discípulo dele. Então nós já sabemos, vendo isso aqui, que a maior parte dos evangélicos está reprovado, já de primeira, sem que a gente precise fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas o Senhor Jesus ainda vai nos dar mais material para que a gente venha se analisar. Pois o problema não é a condenação do outro, o problema é a nossa condenação. Eu jamais serei condenado pelo pecado de outra pessoa. Somos condenados pelas nossas próprias falhas. Jesus então dá essa parábola que traz consigo esse ensino tão importante de calcularmos o custo da nossa fé. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre? E essa frase, para mim e para você, para todos nós aqui, talvez pareça um pouco distante, mas para os primeiros ouvintes era algo assim muito trivial, fazia parte do dia a dia. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
É como um exemplo muito prático aqui. Quando eu estava indo no carro pegar aqui o tripé, eu vi um irmão e eu disse: esse é crente, porque ele estava com 2 sacos de pão. Eu disse: família que come pão é porque é crente, né? Crente come pão e não come um só não, come de alguns. Então quando você vai para o supermercado, e tem gente que quando fala essa palavra, né, supermercado do mês, chega a se treme. Ainda mais hoje em dia, né? Quando você vai para o mercado, a maioria de nós, né, vai mais ou menos com a calculadora na mente. Você vai botando no carrinho aquilo que você crê que você tem condição de pagar. Para que você não se veja às vezes no caixa e dizer: ó, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Que é uma cena que não é muito, né, bonita de se ver. Então você faz os cálculos antes. Você percebe: não, eu não vou levar isso porque eu não tenho dinheiro suficiente. Então eu vou botar aqui no carrinho aquilo que eu tenho condição de passar no caixa. É isso que Jesus está dizendo aqui. A parábola é a mesma, o princípio é esse. Você fazer os cálculos antes de colocar a mão na massa para fazer alguma coisa. É como alguns de nós aqui que de repente tem a vontade de fazer um bolo. E aí você olha no seu armário e você vê que tem ovo, e você vê que tem farinha de trigo, mas não só precisa de ovo e farinha de trigo. Precisa de outros elementos para se fazer o ovo. Não é isso mesmo, irmão? Eu não sei não como é que se faz ovo. Bolo, bolo. Eu não sei, mas você pega o ovo, pega a farinha de trigo, quando você começa a fazer aquele processo, você percebe que não tem açúcar. Não tem manteiga. E agora, dá para fazer ovo? O fermento também acabou. Bolo. Eu estou com ovo na cabeça, né? Então, é preciso que a gente faça os cálculos. Assim também é na fé cristã. A gente ouve o Evangelho. A gente ouve o verdadeiro Evangelho. Daí, você ter essa afirmação bem clara na sua mente. Aquele que nunca ouviu o verdadeiro Evangelho, jamais foi salvo, independente da igreja que ele faça parte. Sabemos que hoje em dia a pregação do verdadeiro evangelho tem se tornado cada vez mais rara. O movimento evangélico tem se tornado algo extremamente político e envergonhado aqueles que efetivamente abraçam a mensagem correta. Mas aqui Jesus está dizendo: você precisa fazer os cálculos. Você se assenta. Olha o que Jesus diz. Você senta. Você não faz os cálculos assim rapidamente. Não é algo que você faz em 2 segundos. Ele está dizendo: você se assenta. É mais ou menos a cena. Alguém sentado com papel e caneta. E ele está dizendo: não, mas é esse o ponto, é esse. Será que dá para fazer dessa forma? Você precisa fazer os cálculos. E ele diz: há uma despesa, há um custo. A gente sempre fala da graça. E eu gosto muito da afirmação de um pastor do passado, que ele diz: olha, a salvação é de graça, mas a santificação nos custará tudo. A santificação nos custará tudo. Por isso ele diz aqui: para não suceder, e esse é o perigo da apostasia que eu quero mostrar a vocês, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Esse é o retrato do apóstata. O apóstata é essa pessoa aqui, que começou a construir e não pôde acabar. Não existe apóstata ateu, no sentido de uma pessoa que nunca acreditou em Deus. Ele não pode ser um apóstata. Uma pessoa que nunca se declarou evangélico, ele não pode ser apóstata. Ele pode ser incrédulo, ímpio, uma série de outros adjetivos. Mas apóstata é aquele que, segundo a própria etimologia da palavra, significa aquele que deu as costas. É alguém que começou a caminhada cristã,
mas retrocedeu, mas voltou atrás. Essa é a palavra apostasia. E há inúmeros avisos no Novo Testamento acerca de que a apostasia será grande e que nós não deveríamos nos admirar com isso, porque isso já está profetizado. No nosso contexto atual é tão vergonhoso, né? Quando se fala de profecia, você sempre tem o aspecto de que é algo positivo. Alguém profetiza que você vai ganhar dinheiro, alguém profetiza que algo que você deseja irá se realizar. Mas a profecia verdadeira são as afirmações da Bíblia em relação ao que Deus disse acerca do nosso passado, presente e também do nosso futuro. E olha que coisa, agora, como eu disse aos irmãos, vamos abrir alguns textos da Bíblia. O primeiro deles está em 1 de Timóteo. O apóstolo Paulo está escrevendo para um jovem pastor, Timóteo. Ele era um jovem pastor de uma igreja como a nossa, uma congregação local. E ele escreve para ele, 1 de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu não sei se a sua Bíblia tem um subtítulo, né, aquele títulozinho que fica em cima da seção. A minha tem escrito assim: Apostasia dos últimos tempos. E é justamente o tempo que a gente está vivendo, os últimos tempos. Ora, o Espírito, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito expressamente afirma. A ideia aqui é trazer uma reverência a essa profecia. Por que eu estou batendo nessa tecla, irmãos? Porque é muito comum eu e você ouvirmos, lermos passagens como essas e não darmos a devida atenção. Como o Senhor Jesus, antes de ser preso, ele virou para Pedro e disse: olha, Pedro. Na verdade, ele não vira só para Pedro, mas ele vira para todos e diz: todos vocês me negarão. E Pedro diz: não, eu nunca vou te negar. Como assim? Jesus está errado? Para Pedro, Jesus estava errado. Aí Jesus volta para Pedro, agora em particular para Pedro, e diz: olha, Pedro, você em especial me negará 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. E Pedro diz: ainda que seja necessário eu morrer, eu jamais faço isso. Quem estava certo, Pedro ou Jesus? Jesus. E esse exemplo de Pedro é o nosso, irmão. Quantas e quantas vezes a gente lê na Bíblia: não faça isso ou faça isso, e a gente não dá devida atenção. Porque a gente pensa assim: não, no meu caso eu consigo me virar bem. No meu caso, vai existir uma exceção. A Bíblia diz, por exemplo: vigiai e orai sem cessar, para não cairdes em tentação. Aí a gente pensa: no meu caso tem uma exceção. Eu não preciso vigiar o tempo todo. Eu posso, uma vez ou outra, assim, relaxar. A Bíblia não pode ser levado assim tão à literalidade. E aí a gente quebra a cara. Aqui é um desses casos. Ora, o Espírito afirma expressamente. O apóstolo Paulo não precisava escrever isso, mas ele escreve porque ele quer dizer assim: olha, eu sei que como ser humano você vai tentar de alguma forma arranjar uma desculpa para dizer que isso daqui não se aplica a você, mas se aplica. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns, e a palavra alguns aqui no original significa muitos, só para que fique claro, muitos apostatarão da fé. Olha a palavra apostasia. Apostatar significa dar as costas. É alguém que começou a caminhada. É como a semente que caiu no solo rochoso, recebeu com alegria, mas veio dificuldades, secou-se, morreu.
É como a que caiu no meio de espinhos, recebeu também com alegria, mas as preocupações fizeram com que ela não desse fruto. Alguns apostatarão da fé. E por que eles vão fazer isso? Por obedecerem a espíritos enganadores. Agora mesmo, enquanto eu estou pregando, o diabo está agindo. Ele está tentando evitar, ele está fazendo de tudo para que vocês não recebam a semente da palavra de Deus. Ou você não se lembra que a primeira semente cai em que solo? No solo à beira do caminho. E rapidamente vêm as aves do céu e arrebatam. Agora, no culto. Pensamentos que não tem nada a ver com a pregação, que não tem nada a ver com o contexto, vão atacar alguns, se não todos. E aqui diz, por obedecerem a espíritos enganadores. Toda vez que você quiser algum tipo de argumentação para ir contra a Bíblia, Satanás vai te ajudar. Então, toda vez que você disser assim, eu acho que isso daqui é muito radical, eu não quero praticar isso, mas assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar o não praticar esse texto aqui? Satanás vai te ajudar nessa argumentação. Ele é mestre nisso, na arte do engano. Nessa arte, por exemplo, claro que Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor, Ele vai salvar todo mundo. Tranquilo. Você ainda tem tempo para se arrepender. Continue pecando mais um pouquinho. Lá na frente você se arrepende. Satanás, ele vai trazer esse tipo de pensamento para você. E é isso que ele diz. E aquele que não obedece a Deus, automaticamente está obedecendo ao diabo. Porque só tem essas duas opções. Então, aquele que não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Obedecerem espíritos enganadores e os ensinos de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Eles falam mentiras. Essa é a apostasia. É aquele que abraça a mentira e abandona a verdade. Por quê? Porque eles têm cauterizada. Você sabe que algo cauterizado é algo que está morto. É algo que perdeu a sensibilidade. É como uma pessoa que às vezes tem a sua pele queimada, né? Então não tem mais a sensibilidade naquela parte. Está cauterizada. Que ele diz que está cauterizada a consciência que o Senhor nos deu para que a gente pudesse refletir acerca de pontos como esse. Tem gente que não vai poder refletir, porque a consciência está morta, está cauterizada. Ele só vai ouvir e seguir doutrina de demônios. Ele apostatou da fé. A gente tem vários exemplos aqui na igreja. Muitos e tristes exemplos perto de nós. E não se engane, irmãos, o apóstata não necessariamente sai da igreja. Você pode apostatar e continuar frequentando os cultos até o seu último dia de vida. Existe a apostasia daquele que sai, existe a apostasia daquele que fica dentro da igreja trabalhando para o mal. Então aqui ele diz que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. Perceba que o apóstata, ele sempre vai trazer uma argumentação no sentido de que a fé verdadeira, ela é deficiente. Essa é a visão do apóstata. Por isso ela precisa ser completada, ou ela precisa ser melhorada. Muitas pessoas têm pensado assim nos nossos dias. É muito comum você ouvir pastores dizerem assim que a Bíblia precisa ser atualizada, principalmente diante de questões como casamento, homossexualidade, dinheiro, poder. Fatos assim tão desvirtuados nos nossos dias. Versículo 4: pois tudo que Deus criou é bom,
e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora eu convido vocês a abrirem comigo em 2 Tessalonicenses. É um texto que a gente já leu e já estudou recentemente. Eu não vou me delongar, mas é só para que a gente veja mais uma vez essa questão da apostasia de maneira mais clara. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, explicando para eles acerca das coisas do futuro. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2,7. Então será de fato revelado o iníquo. Esse iníquo aqui é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Ao contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então essa é a apostasia. Essas pessoas que retrocedem. O inimigo não virá sem que haja a grande apostasia, a apostasia dos últimos dias. E eu queria pensar isso agora, como eu disse aos irmãos, à vista de uma pessoa que começou tão bem e teve um fim terrível, que é o rei Saul. Abra comigo, por favor, em 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, nós temos a história, a triste história do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 9. Olha as qualidades de Saul. Versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. O que significa homem de bens? Rico. Saul era de uma família rica. O próprio nome Saul significa aquele que é resposta de oração. Não existe uma tradução muito assim literal no português, mas é mais ou menos aquilo que é fruto de oração. Esse é o significado da palavra Saul, ou aquele que foi pedido. E esse, versículo 2, tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo. Saul era jovem e ele era bonito. Moças, quando você for se casar, cuidado. Cuidado, porque se for pela vista, Saul está aí. Viu? Isso vale para os homens também, né? As Saúas. Moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Então teve um concurso de um homem mais bonito de Israel. Quem ganhou? Saul. Não teve nem graça. Você já imaginou? A gente está acostumado com isso, né? Com essas enquetes. Eu acho que o nome, né, da nossa geração é enquete. Então, quem é o homem mais bonito do Brasil? Aí tem lá 10. Aí as pessoas ligam, né? Dizem, fulano ganhou com tantos por cento. Saul que ganhou esse concurso. Ele era o homem mais bonito de Israel. E bonito aqui no sentido de forte também, viu? Era forte ele. Mas para você ver que a força de Saul não adiantou muito quando teve Golias. Então, o cristão ele tem que tomar muito cuidado para que a sua fé não seja assim, de aparência. Porque tudo aquilo que começa assim não vai terminar bem. É como uma casa construída na areia.
A ideia ali que Jesus traz no final do Sermão do Monte é que da terra, do solo para cima, as duas casas são idênticas. Mas uma foi construída em uma fundação sólida, numa rocha. A outra foi construída em areia. Mas quem passava vai dizer, não, essas duas casas são idênticas, elas estão seguras. Mas aí veio a tempestade, só uma delas ficou de pé. E aqui diz, olhe, vou continuar lendo para os irmãos. Eu creio que tem muito irmão que está lendo pela primeira vez essa passagem. Que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Ó, lá na igreja o pastor disse que teve um concurso de homem mais bonito de Israel. Quem ganhou foi Saul. E está na Bíblia, viu? Acabei de ler para vocês. Desde os ombros para cima, ó, dos ombros para cima, sobressaía a quem? A quem? Todo o povo. Ele é o homem mais forte de Israel. Ele não é só o mais bonito. Teve aquele concurso também, o Mr. Universo. Arnold Schwarzenegger ganhou sei quantas vezes. Saul participou da versão Israel. Ele que ganhou. E é até difícil, né? A pessoa ser fortão e também ser bonito. Saul era os dois. Aí a pessoa bate o olho e diz, é esse que é o rei. Opa, isso. Lidera-nos, Saul. É como hoje em dia, a gente vai procurar um pastor, tem que ser um pastor o quê? Que não tenha doença nenhuma. Que nunca fica doente. Tipo assim, um clone do super-homem. Chega na igreja voando. Sai raio laser do seu olho. Então esse é o pastor que eu vou seguir. Esse aí é o cara. Alguém que tenha muito dinheiro, que tenha um carrão, que tenha poder. As pessoas procuram isso hoje. Por que você acha que esses pastores usam esses anéis caríssimos, pulseiras de ouro? Porque eles sabem que os seus seguidores olham para isso e dão valor. Então aqui, Saul era assim. Saul era um rei que satisfazia o coração pecaminoso do povo de Israel. É esse o tipo de cristianismo que você quer ter? Um cristianismo que satisfaça a religiosidade do século XXI, mas que é reprovado à luz da Bíblia? Você quer um cristianismo que seja politicamente correto? Se você quer, você vai ter que ser biblicamente incorreto. Então Saul era assim. E ele é colocado como o rei de Israel. E olha como ele tem um início tão bonito, irmãos. Quando Saul é ungido rei, Samuel unge Saul rei. Versículo capítulo 10. Acompanhe comigo a trajetória do rei Saul. Como é tão bonito esse começo. Capítulo 10, logo no versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite. Pessoal que gosta de azeite. Pastor, eu pego azeite para me ungir. O negócio está pegando lá em casa. Você é rei, sacerdote ou profeta, porque o azeite era usado nessas três ocasiões. Um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, e o povo de Israel, quanto te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, de Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas, e foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo que farei eu por meu filho. E aqui ele vai já explicando todo o acontecimento da vida de Saul. E olha o que diz o versículo 9. Essa é a parte mais assustadora da vida de Saul. Pessoa que gosta de dizer, fulano profetiza. Então esse nunca vai ser apóstata. Isso não é verdade. Como é que Jesus diz? Aqueles que foram reprovados profetizaram em meu nome. Saul é um desses. Versículo 9. Sucedeu que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Percebeu? Deus mudou o coração, mas aqui não é deu um novo coração. A ideia aqui é muito parecida com o que aconteceu com Faraó. Que Deus endurecia e amolecia o coração de Faraó, mostrando o seu poder soberano e a responsabilidade do homem. Então, se você já leu o livro de Êxodo, você vai ver que algumas vezes Faraó tinha o seu coração
amolecido pelo próprio Deus e dizer, não, o povo vai embora. Daqui a pouco já endurecido, eu não vou deixar não. Aqui é o caso, para você não se confundir. Ele mudou, ele não deu um novo coração, ele mudou, é como se ele tivesse mudado temporariamente. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Já imaginou isso? O Espírito de Deus se apossou de Saul. E uma pessoa assim pode apostatar? Claro que pode. Você nunca leu Hebreus? Vem cá, você acha que Judas ele fez milagres e profetizou pelo poder do diabo? Foi? Judas Iscariotes? Não, foi pelo poder de Deus. Quando o Senhor disse, de 2 em 2 vocês vão curar, vocês vão pregar. Judas Iscariotes está nesse grupo de 2 em 2. E ele fez isso com o poder de Deus, mas isso não significava que ele era crente. Olha como é perigoso, irmãos. Olha como nós precisamos levar muito mais a sério a nossa vida espiritual do que a gente pensa. Se tem um perigo que você nunca vai correr, é levar a sério demais a sua vida espiritual. Você nunca vai correr esse perigo. Se você ficar 24 horas por dia pensando na sua vida espiritual, ainda é pouco. Porque a gente está falando de eternidade na salvação. Então, Saul profetizou. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, o camarada era bonito, era forte, era rico e era espiritual. Pronto, a mulher fica doida. É esse, preencheu os requisitos todos. É esse o líder que eu quero para mim. Rico, bonito, forte, poderoso, espiritual. Cuidado. A gente não vive por vista. A gente vive por fé. Você acha que alguém que olhasse para Abraão, um senhor, quase 100 anos de idade, sem filho, diria que esse homem era um homem abençoado? Você diz, não, mas claro que diria, porque Abraão é um homem rico, sim, mas ele não tinha filho. Toda a herança dele ia ficar para Eliezer, seu servo. E naquela época, um homem que não tinha filho era sinônimo de maldição. Aí você vê Abraão peregrinando de um lado para o outro. Rapaz, esse camarada tem algum urucubaca, viu? Ele vai para um lado e toma a mulher dele. Ele segue o Deus dele, não tem um pasto para o gado dele comer, é só deserto. O bicho não fica quieto, rapaz. E é um senhor de idade. A gente está falando de alguém que começou a caminhada cristã com 75 anos. Então, olha os nossos olhos. Você diria que ele é um homem abençoado? Você olharia para ele na época dele e diria, ele é abençoado. Você olharia para Noé e dizia, Noé é uma pessoa sensata. É uma pessoa que está construindo um navio num lugar que não tem nem rio perto, que dirá mar, dizendo que vai ter um negócio de chuva que o povo nem conhecia, porque nunca tinha chovido. E ele dizia, vai cair um dilúvio. E a pessoa, que negócio é? Quem quer dilúvio, não é? Vai começar a cair água do céu. Ah, não, você está maluco, não é? Isso nunca aconteceu. 100 anos ele ficou dizendo isso. Você diria que não era uma pessoa sensata? E se você visse Moisés recusando ser chamado filho, já imaginou? Bill Gates olha para você, eu falo Bill Gates, todo mundo sabe quem é, o dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo. Tem uma fortuna de não sei quantos bilhões, talvez já esteja perto do $1 trilhão. E ele diz assim, vou adotar você. Você vai ser meu herdeiro. Vamos imaginar que ele não tivesse filho. Eu acho que ele tem uma filha. E vamos imaginar que ele não tivesse filho e ele adotasse você. Então assim, se ele morresse, toda a fortuna dele ficaria para você.
Você disse, não, Bill Gates, não quero ser adotado por você não, já tenho um pai que é Deus. Você diria isso? Não, pastor, o dízimo é bom. É bênção. É de Deus. Imagine Bill Gates chegando aqui no Alto das Pombas. Ali no comecinho, ali perto do cemitério, tem uma descida. Uma rua chamada, como é? Benício Ramos? Isso. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a apostasia é isso. Ela começa parecendo uma boa ideia. Parece sempre uma boa ideia apostatar da fé. Essas pessoas, por exemplo, que saíram da igreja e que hoje dizem que são evangélicos, assistindo cultos em casa, sem nenhum tipo de compromisso com a congregação local. Pessoas que escolhem a igreja de acordo com como você escolhe uma padaria. Tem que ser perto de casa e o pão tem que ser barato. Tem gente que escolhe a igreja assim. Então, cuidado. Saul está aqui como exemplo. E olha como começa a queda de Saul. Eu não quero me delongar muito. Eu sei que os irmãos estão com saudade, querem que eu pregue até meia-noite. Mas a minha saúde ainda não permite. Mas vamos lá. Continuando um pouco a respeito de Saul. Como foi que começou a queda de Saul? Saul foi escolhido rei ainda no capítulo 10. A gente já viu, ele foi ungido, depois o povo reconheceu. E aí Saul começa a ter vitórias. Logo no capítulo 11 ele tem uma vitória para com os amonitas. E o povo de Israel então fica doido, assim, porque o povo de Israel ele era sempre só, não sei se vocês leram o livro de Juízes. Era um círculo vicioso. O povo sempre oprimido pelas nações estrangeiras. E aqui agora o povo diz, não, a gente tem um rei, o rei está nos conduzindo em batalhas e a gente está tendo triunfo. E o povo está gostando daquilo. E olha que coisa. Continua. Como começa a queda de Saul? No capítulo 13, o povo vai lutar contra um dos seus principais inimigos de todos os tempos. Toda vez que você pensa no inimigo do povo de Deus, a palavra que vem, apesar de ter vários inimigos, mas a palavra sempre que vem é filisteu. Mas tinha outros, tinha os moabitas, midianitas, que também eram nações circunvizinhas e tão assim, opositoras. Mas a gente sempre tem essa mentalidade, porque sempre tem essa rivalidade na Bíblia dos filisteus para com o povo de Israel. E aqui vai ter agora essa guerra dos filisteus para com Israel. Versículo 13. Capítulo 13, versículo 1. Um ano reinava Saul em Israel. Ele reinou um ano bem, fazendo tudo direitinho, seguindo o cronograma. Aquilo que Deus mandava, ele fazia. Ele foi lá, ele fez. Um ano. Tem crente, meu filho, que não fica um mês. E dirá um ano. Filho. Agora, olha o que diz o versículo 8. Eu não vou ficar lendo todo, porque é o nosso tempo. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Como é que funcionava a guerra naquela época? Então o povo se reunia e o povo só ia à batalha se Deus dissesse para ir. Porque se o povo fosse para a batalha sem Deus, o que acontecia? Perdia. Independente de ter maior número ou não. Então o povo já estava familiarizado nesses termos. Deus tinha que abençoar. Como é que isso acontecia? Se oferecia um sacrifício e então abençoava e o povo ia para a batalha. Mas o rei não podia fazer isso. O rei liderava o povo como general, como chefe civil. Mas o líder religioso continuava a ser Samuel. Samuel era o profeta. Ele era o líder religioso do povo. Versículo 8. Samuel havia dito para ele esperar. Ele esperou 7 dias.
segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Olha o perigo que acontece em muitas igrejas. Você está na igreja e você vê um irmão se esfriando, outro se esfriando, outro se esfriando. E você diz, rapaz, esse negócio de se esfriar é bom. Diminui os compromissos, sobra mais dinheiro, que eu não preciso mais contribuir. Então, olha como os maus exemplos são perigosos. O povo foi se espalhando. E tem muitos pastores que, para evitar isso, eles começam a mudar a Bíblia. É que surgem as campanhas e coisas semelhantes. Então disse Saul, versículo 9, olha o perigo quando você quer dar o seu jeito. Pastor, a igreja está precisando de dinheiro para fazer isso e isso. Não tem. Vamos fazer uma rifa? Não! Vamos levantar 50 valentes aqui? Não! Ô pastor, vai. Vamos fazer assim. Por que a gente não pode fazer assim? Todas as igrejas fazem. Ô irmão, o cara condena esse tipo de comportamento. Está precisando de alguma coisa? A gente faz o quê? Ora. A nossa visão de oração é tão ínfima que a gente perde o foco do poder que ela tem. A Bíblia diz que se a nossa fé fosse como um grão de mostarda, a gente daria ordem a um monte para ele se levantar. Imagina uma montanha saindo do lugar e se lançando no mar. E se você tivesse fé, você pediria isso e isso seria atendido. Então, o que a gente está passando determinadas coisas, com certeza não é por falta de amor de Deus, nem por falta de esperteza. Porque esperteza o ser humano tem de sobra e não vale para nada. Esperou Saul 7 dias, então Saul teve uma ideia. Olha os espíritos de demônios que a gente falou em 1 Timóteo. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Mas não pode. Não pode. É como tem... Eu creio que muitos de vocês já viram igrejas que são lideradas por pastoras. A igreja que o líder é uma pastora é uma igreja sem pastor. Não tem pastor. Porque esse ofício é exclusivo do gênero masculino. Quem determinou isso foi Deus. Se você acha que isso é machismo, você não entende nada do serviço cristão, nada de Bíblia, e o seu problema não é comigo, é com Deus. Porque foi Ele que determinou assim. Então, é importante que quando a gente lê a Bíblia, em especial para nós, o Novo Testamento, a gente tenha na nossa mente que, independente de eu gostar ou não do que eu ler, eu vou ter que obedecer. É assim que o cristão tem que ler. Pode ser que eu não goste. A Bíblia diz, se te baterem na face direita, esquiva e contragolpeia. Tem alguns irmãos que já fizeram a correção. Riscou e fez a correção. Se forem dar na direita, o que você faz? Esquiva, contragolpe. Não! Você tomou e ficou lá. Se quiser bater de novo, você vai tomar. Você gosta disso, irmão? Não. Mas você não tem autonomia para mudar isso. E isso é para o nosso bem. Embora a gente não enxergue por conta da nossa carnalidade, mas isso é para o nosso bem. Saul, aqui ele começa a ter que mudar a Bíblia para satisfazer o povo. É o que acontece com muitas igrejas. E começaram muitas vezes de forma bíblica, mas no decorrer do tempo foram mudando por conta da instigação, como no caso do bezerro de ouro.
e tantos outros exemplos no Antigo Testamento. E ofereceu o holocausto. Ele ofereceu o holocausto. Não podia. Ele não podia fazer isso. Ele era rei, ele não era profeta. Ele não tinha esse ofício. Ele fez o que era proibido a ele fazer. É como uma pessoa que frequenta a igreja, ela não é batizada e ela diz assim, não, vai ter um evangelismo, eu quero participar também. Você pode participar para você ser evangelizado também. Mas como participante do evangelismo, você não pode, você nem é batizado. É isso. Isso é tão sério. Não sei se vocês se lembram da passagem. Moisés está indo lá de Midian para o Egito. E numa noite o Senhor pega e vai matar Moisés. Moisés está indo obedecer a Deus, mas o que aconteceu? Moisés tinha tido filho e não circuncidou. Agora veja, eu estou indo dizer para o povo levar a sério a lei de Deus, sendo que na minha casa eu não circuncidei meu filho. Aí a esposa de Moisés, sabendo disso, vai lá, circuncida o menino, e Deus deixa Moisés viver. Por isso Zípora diz, olha, você para mim é um marido sanguinário, marido de sangue. Então como é que você vai pregar para outros algo que você não pratica? Eu acho tão interessante assim. Eu amo, irmãos, versículos bíblicos, amo versículos bíblicos. Mas assim, eu fico muito triste quando você percebe que há no coração de algumas pessoas uma vontade específica, uma mágoa às vezes, de jogar versículos bíblicos segundo o momento da vida que ela está vivendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o momento da vida que você está vivendo é problema seu. Você não tem direito de maltratar ninguém porque sua vida está sendo. Você acha que sua vida é difícil. Você não tem direito disso. Muito pelo contrário, se você estiver fazendo isso, você corre o risco de estar ferindo um pequenino do Senhor. E você vai ter que dar conta naquele dia. E não vai ser fácil. Então quando você for falar algum versículo bíblico, quando você for fazer algo da parte de Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo. E não cheio de mágoa. E não cheio de raiva. E não cheio de contenda. Você perde todo o direito de repreender alguém quando você não ama a pessoa. Você nunca pode repreender uma pessoa que você não ama. Você não tem autoridade para isso. Ah, mas a pessoa está errada. E você mais ainda. Porque você devia amar e não está amando. Então aqui Saul, ele sabia que estava errado. E qual deveria ser a postura de Saul? Olhe, eu sou rei, eu vou liderar vocês em batalha, mas eu não posso oferecer o holocausto. Se vocês quiserem ir embora, vocês vão embora ao seu próprio risco. Porque Deus vai dar vitória para a gente independente do número. Aqui, irmãos, já tinha acontecido o episódio de Gideão e os seus 300. Mas Saul se esquece, é impressionante como a gente se esquece, que Deus não precisa de quantidade. Um homem com Deus é maioria. Olha o exemplo do profeta Elias. Eram quantos profetas com Elias? Só Elias. E contra Elias, 450 de um Deus e 400 de outro, somando os outros profetas opositores, eram 850. Num dia só, viu? Já imaginou um jogo de futebol? 850 convocados de um lado e do outro, um. Quem você acha que você vai ganhar? Esse um ganhou. Porque ele estava com Deus. E um com Deus é maioria. A gente devia fazer sempre esse cálculo matemático. E oferecer holocaustos. Mal acabaram ele de oferecer holocaustos. Você percebeu? Irmãos, se você está quase pecando porque acha que a providência de Deus não vai chegar, não cometa essa loucura. Porque assim que você pecar, a providência chega e você fica envergonhado. Se você esperasse só mais um pouquinho, se você confiasse só mais um pouquinho,
pouquinho. Um dos termos mais lindos, assim, eu amo a Bíblia, né? Mas assim, um dos termos mais lindos da Bíblia que eu acho, né? É uma expressão que tem, se eu não me engano, no livro dos Hebreus. Ainda um poucochinho de tempo. Você já leu isso? Poucochinho, nem parece que está na Bíblia, né? Mas está. É uma expressão que significa um pedacinho pequeno do tempo. Ainda um poucochinho de tempo, e aquele que tem de vir, virá. E não tardará. Não, irmão, espere. Olha, tem tantos versículos na Bíblia que fala sobre esperar no Senhor. Em nenhum deles, aquele que esperou se arrependeu. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou, ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Nunca jamais se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele se apressam. Não é assim, não? Que nele espera. Espere. Não, eu vou me separar porque eu não aguento mais. Ah! Espere. Não, eu vou pedir dinheiro emprestado para ser longe. Eu não sei sua dívida. Calma. Eu vou sair dessa igreja, vai ser agora. Eu não aguento mais. Aguente. Espere. Com paciência no Senhor. Olha a vergonha aqui de Saul. Mal acabara ele de oferecer. Foi a mesma coisa com o bezerro do ouro. Com o bezerro de ouro. O povo disse, esse tal Moisés. Esse tal Moisés, que povo é esse miserável? Esse tal Moisés que nem é morrido, já tem quase 40 dias, faz um bezerro. Assim que o bezerro está pronto, Moisés está descendo e eles estão comemorando. Foi bem pertinho o tempo de um e outra coisa. Aqui igualzinho, mal acabara ele lhe ofereceu o holocausto, eis que chega Samuel. E agora? Flagra. Pegou você no flagra, o semáforo, fotossensor. Tchá! Saul lhe saiu ao encontro. E assim, quando um filho é pego fazendo alguma coisa errada, ele não se esconde não. Vai por experiência. Ele vai pro baile. Ô meu pai, painho, como é senhor, tudo bem? Querendo disfarçar para você não prestar atenção no erro. É ou não é, irmão? A gente sendo assim também. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada na presença do Senhor, a gente quer sempre tirar o foco do nosso erro. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui. Ó irmãos, para que a gente inventa desculpa? Qual é a postura aqui? Eu pequei. Eu pequei. Não. Desculpa. Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, ó, primeiro, a culpa é de Deus. Segundo, a culpa é do servo de Deus. Sabe que a minha vida não é abençoada? É aquele pastor. Ele não chama o povo para subir no monte, não faz campanha, não profetiza, pensa na nossa vida, não quebra as maldições. Por isso que minha vida está esse amarrado. Amarrado está a sua mente que pensa assim. Saul lhe saiu ao encontro e respondeu: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo. Ô irmão, toda vez que você fala consigo, não vai vir coisa boa. Quem tem que falar é Deus, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o caminho. Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite cai. Então aqui ele está falando de maneira muito clara. Versículo de número 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gigal, contra mim. Olha como
Olha como Saul começa a revelar uma soberba que já estava no seu coração. 1 ano de rei. 1 ano. Às vezes eu fico triste. Você vai conversar com algumas pessoas, entraram na igreja, às vezes estavam passando por necessidades assim, necessidades materiais e momentos assim difíceis. Teve uma pequena melhora, de repente parece que a pessoa sempre teve uma boa vida. Não, eu estou com esse carro, mas eu já estou pensando em trocar. Andava de ônibus até outro dia. Não, porque lá em casa com as infiltrações eu preciso fazer alguma reforma geral. Não entendi. Humildade. Se adequar às coisas simples. Nosso trânsito aqui nessa vida é curto. Para a gente ficar investindo recurso aqui não é uma boa escolha. Descerão os filisteus contra mim, a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E você vai obter a benevolência do Senhor fazendo errado? É assim. Olha a mentalidade do apóstata. E forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocausto. Irmãos, vocês se lembram da postura de Judas? Quando Judas viu o que fizeram com Jesus, ele teve remorso. Ele foi lá, pegou as 30 moedas de prata e quis devolver. Mas adiantou o que aquela postura dele? Nada. Não adianta. Não é isso que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente é arrependimento. Mudança de pensamento e de atitude. É isso que Deus quer daquele que é seu filho, que cometeu algum erro. Arrependa-se. Todo evangelho, todo chamado ao evangelho começa com essa expressão: arrependei-vos. Arrependam-se. O apóstolo Pedro, quando pregou o primeiro sermão, as pessoas perguntaram a ele: e agora a gente faz o quê? A gente sabe que a gente está todo errado. Ele disse: arrependam-se e sejam batizados. Então aqui ele vai e diz: eu precisava da benevolência de Deus, eu fui lá e ofereci. Versículo 13: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. A palavra neciamente significa tolamente, ou como uma criança, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá teu reino. Então, irmãos, você que pensa: eu vou pecar, Deus me perdoa, 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 eu vou pecar, Deus me perdoa. Uma hora pode ser que a paciência do Senhor acabe. Sabia disso? É pensar como é, Deus sabe assim, tão fraco eu sou, hein? Não. E o Espírito da graça, você não recebeu? E nós que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e região excelente. Nós somos fruto, irmão, das nossas próprias escolhas. Não se engane o homem. Ele colhe o que ele não plantou? Não, o que a gente plantou. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe. Deus já tinha aqui projetado o reinado de outro rei, Davi. Mas olha que coisa. Continua a queda de de Saul. Mais uma vez. Agora no capítulo 15. Como que Deus estivesse dando uma oportunidade, porque Saul ainda está no reino. Saul ainda reinou por 40 anos. No capítulo 15, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez Israel.
ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subiu ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois de ovelhas, camelos e jumentos. Aos nossos ouvidos parece uma perversidade, né? Não é, irmãos. Isso é justiça. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscado nos vales, e foi fazendo as coisas. Mas, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde de Avilá até chegar a Sul, que está defronte ao Egito. Tomou vivo Agag. Mas tomou vivo? Deus não mandou matar? Pois é, ele tomou vivo o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois. Ó, Deus dissesse assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, traz um tesouro no céu, depois vem e me segue. Ele disse isso para um jovem, e a gente já sabe qual foi a resposta. Nosso apego pelas coisas materiais, irmãos, sempre vai nos afastar de Deus. Por isso a gente precisa trabalhar nisso. Tomou vivo o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e dos cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Como é o nome disso? Hipocrisia. Não, isso aqui é animal, Deus manda matar, vamos matar. Mas tem umas coisas aqui que a gente pode guardar e reaproveitar, né? Chega lá na igreja, a gente unge com óleo e usa de novo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 10: arrependo-me. Todos nós sabemos que Deus não se arrepende como o homem. A ideia aqui é que Deus está triste com a postura de Saul, de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ele deixou de me seguir. Isso é o retrato da apostasia. Os irmãos lembram, nós estamos falando da apostasia, e Saul é a figura que nós escolhemos para visualizar esse inimigo que nos persegue todos os dias, que é a apostasia. Arrependo-me de haver colocado ele rei, deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Irmãos, Deus nos deu ordem, Cristo nos deu ordens claras. Quando ele subiu aos céus, ele deu poderes a mim e a você, para desempenharmos a função que ele determinou, para cumprirmos a missão que ele nos deu. E a gente está fazendo o quê? A maioria, infelizmente, já abriu um buraco, já colocou a dracma e disse: quando ele voltar, eu devolvo. Não vou mexer naquilo que é de Deus, mas também não vou ficar fazendo as coisas para ele, que eu tenho muito mais o que fazer da minha vida do que ficar vivendo para Deus o tempo todo. É por isso que no capítulo 14 de Lucas, que a gente está estudando, diz: todo aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não pode, reprovável, inapto. Arrependo. Versículo 11 ainda. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Imagine, Samuel clamando: oh Deus, perdoa Saul, perdoa, dá mais uma oportunidade. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha os crentes de hoje. Você pergunta: e aí, irmão, firme na fé? Firme. Todo desviado.
Zero compromisso com Deus. Firme, irmão, firme. A palavra. Qual? A dele. Cuidado, irmãos. Deus sabe de tudo. Até dos nossos pensamentos. Continua. E diz, Samuel, versículo 14: que balido, pois, de ovelhas é este que meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Porque o povo percebeu o apóstata. Olha, irmãos, toda vez que eu vou conversar com alguém na igreja que está gelado, frio, sendo um cubo de gelo, que já saiu ou está pensando em sair da comunhão com os santos, é sempre culpa dos outros. Não, foi assim. A maioria das vezes é culpa do pastor, né? Mas às vezes, não, foi porque eu cheguei tal dia e meu lugar tinha uma pessoa sentada, todo mundo sabe que aquele lugar é meu. Oh, meu Deus do céu, tem algum lugar marcado aqui? Eu não sabia. Com exceção do seu Edson. Ninguém sente aqui, por favor. Mas assim, não, irmão, qualquer lugar que tiver vazio, você senta e dá glória. E pode chegar um dia que Deus traz um grande avivamento e a gente fica em pé, aleluia. Não, mas eu cheguei, foi lá, fui cumprimentar o irmão nem me cumprimentou de volta. Você sabe se o irmão lhe viu. Então, aí a pessoa diz, eu saio por causa disso. É sempre culpa dos outros, é dos outros a culpa. Aqui, quem fez a atitude foi de quem? Quem era a responsabilidade? Saul que era o rei. Mas quando vem o problema, a culpa, quando estoura a bomba, quando o QRU liga, QRU. Respondeu Saul: de Amaleque trouxeram, porque o povo, foi o povo. A gente vai falar que foi o povo, porque quando ele fala foi o povo, significa ninguém vai se responsabilizar. A gente gosta disso, por isso que as pessoas gostam de estar na multidão, porque a multidão não tem compromisso com ninguém, só consigo mesmo. Respondeu que o povo comprou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. E o Senhor precisava disso. O Senhor se agrada disso. Deu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. E ele fala como se fosse assim: fizemos o certo. É como tem gente hoje que fala que está fazendo umas coisas que não tem nada na Bíblia e fala como se a postura dela estivesse certo e a Bíblia estivesse errada. Aí às vezes eu digo assim: rapaz, deixa eu ler de novo a minha Bíblia aqui, porque a pessoa fala com a segurança. Aí eu vou. Não, a Bíblia já disse, não, essa pessoa está errada. Porque as pessoas, os evangélicos de hoje têm uma segurança. Quer ver um versículo que os evangélicos gostam? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Está no versículo, como é mesmo? Aquele versículo não está na Bíblia. Várias pessoas, pastor, onde é que está esse versículo? Ao longo desses 10 anos, várias pessoas já vieram me perguntar: esse versículo, pastor, é esse? Qual? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Onde é que está esse versículo? Não está esse versículo, nem esse princípio na Bíblia. Porque Deus não vai jogar um pecado no inferno, Ele vai jogar um pecador no inferno. Deus abomina o pecador que não se arrepende. É abominação aos olhos do Senhor o ímpio. Mas a gente gosta de criar uma teologia que seja mais adocicada. Não foi por acaso que Jesus disse que o Evangelho seria visto como sal e não como doce. É sal, não é doce. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Olha a postura correta. É o Senhor que está certo sempre.
Por isso que quando a gente vê um irmão em erro e a gente repreende, às vezes o irmão não aceita a repreensão. Quem é você para me repreender? Meu irmão, aqui está a Bíblia, o seu comportamento, você sabe o que você fez. E você está vendo que pela Bíblia o seu comportamento está errado. Amém? Mas quem não peca? Ô irmão, aí é você e Deus. Minha postura é, se vê o irmão em erro, corrija-o com espírito de brandura. Essa é a nossa postura. Porque aquele que sabe fazer o bem não faz, nisto comete pecado. Mas se a pessoa não quer se arrepender, quer insistir no erro, a Bíblia diz, chama dois, depois apresenta toda a igreja, depois trata igual ao descrente. É o que a Bíblia ensina. Versículo 17, prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E a pergunta que eu quero fazer a você e a mim é, será que nós também não estamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, achando que é bom? Buscando os nossos interesses pessoais e dizendo, não, é porque assim, quando eu tiver uma condição boa, aí eu vou poder ajudar mais pessoas. E desde quando Deus precisa disso? Para que você ajude mais pessoas. Desde quando Deus precisa te engrandecer para que você faça algo grande? Se Deus quiser que algo grande seja feito, Ele faz. E Ele vai usar normalmente aqueles pequenos e desprezíveis, não aqueles agigantados, como Saul. Então muitas pessoas estão na igreja hoje, mas o sentimento de que a igreja é apenas um meio para atingir os seus objetivos. Muito triste essa realidade. Versículo 19. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Samuel a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Gaga dos amalequitas, e os destruiu totalmente. Olha que coisa, o apóstata, ele bate pé firme, que ele está certo, e que o Senhor está errado. É impressionante, você fala para a pessoa, não pode buscar tesouro na terra, busque tesouro no céu. Mas Abraão era rico, mas Salomão era rico, mas Jó era o homem mais rico. Só nome é Abraão, só nome é Jó. É impressionante como você fala para as pessoas princípios claros na Bíblia. E eu vou parar aqui um pouco. Vou parar aqui a trajetória de Saul. Eu quero trazer agora um final prático na nossa exposição de hoje, para que a gente possa sair daqui chorando, mas lágrimas de arrependimento. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia já nos disse aqui. Eu quero que você analise a sua vida diante do que a própria Bíblia diz, do que você e eu deveríamos estar vivendo. Amém? Abra por favor em Romanos. Eu gosto muito dessa passagem de Romanos. Tem outras, mas essa daqui é uma passagem assim que está bem estruturada. O modo de vida do cristão e como nós devemos analisar nosso comportamento diário. Romanos, capítulo 12. Eu gosto dessa parte aqui. E eu creio que os irmãos deveriam, nós todos, deveríamos nos pesar à luz do que está escrito aqui. Romanos 12, a partir do versículo 9. Vamos fazer um teste se nós estamos correndo o risco de apostatar. Vamos fazer um teste. Agora, nesse exato momento, você acabou de colocar um termômetro debaixo do seu sovaco.
E ele vai revelar a sua temperatura espiritual. É a Bíblia que vai fazer isso. Primeiro, assim, eu gosto, essa passagem é bem, sabe? Ela começa do mais tranquilo. O amor seja sem hipocrisia. Ah, tranquilo. Checklist. Tchau. Sem hipocrisia. Tem que amar. E tem que ser de verdade. Não é um amor comportamento. Não é um amor, vou te suportar, porque se eu não te suportar, eu vou pro inferno. Não, aí você já está indo pro inferno. Ele tem que amar. Amar significa amar. É o que Samuel fez com Saul. Saul estava fazendo tudo errado e Samuel passou a madrugada orando por ele. Isso é o quê? Amor sem hipocrisia. Então vamos imaginar que o irmão está falando mal de você, que o irmão está desejando mal para você, porque o irmão está passando por um momento difícil. Aí você vai passar a madrugada orando por esse irmão que está desejando o seu mal. Mas vai se arrepender e vai andar ao seu lado como uma cidade celestial. Aleluia! Mas não vi ninguém dar glória. Então, esse aleluia foi aquele assim, né? Aleluia. Socorro, Deus. É o jeito, né? O amor seja sem hipocrisia. Agora, vamos pensar. Detestai o mal. Não, o fulano prega heresia, mas ganha almas. Ganha o quê, rapaz? Só prega heresia. Não, pastor, fulano é todo heresia, é uma pessoa assim completamente ímpia, mas no centro de recuperação que ele preside, várias pessoas se livraram das drogas. Você não está me dizendo nada. Quer dizer que você é a favor do mal? Não entendi. Detestar o mal. A Bíblia diz que a gente não tem que ter comunhão com as obras ímpias. Antes a gente tem que reprová-las. Detestai o mal, deteste o mal, não faz vista grossa, o errado é errado. Imagine João Batista, ele podia dizer, olha, não tenho nada a ver com a vida de Herodes. Deixa Herodes lá. Meu negócio aqui é pregar que o reino de Deus está próximo, que Jesus está chegando. Foi essa a postura de João? Não, João, não. João estava pregando o evangelho e a postura Herodes está errado. Ô João, mas não fale assim não, que Herodes gosta de você, se aproveite disso. Você imaginou se o governador, se o presidente, se uma autoridade gostasse de você, lhe favorecesse, gostasse que você evangelizasse ela? Imagine se você ia repreender. Deus é amor. Ele ouvirá todas as suas orações pecaminosas. Aleluia. João não era assim não. Ele não estava à venda. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos. Ó, mas ele já não tinha falado isso. O amor seja sem hipocrisia. Mas tem coisa que tem que repetir. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Quando a gente olha para o nosso próximo e diz irmão, irmã, isso tem que ser falado com amor. Irmã. Tem um louvor até que o triste é que na maioria das vezes é cantar com hipocrisia. Mas é lindo. Irmão, bem-vindo. Como é? Tem um louvor da harpa que é alguma coisa assim, né? Eu preciso de ti, querido irmão. Não é assim? Aí as pessoas se abraçam, irmão. E antes de terminar o louvor, não vale nada. Tá mesmo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que esse versículo quer dizer? Último pedaço de bolo você vai deixar para o irmão. Preferindo-vos em honra. É assim. Você abre mão. Mas você não comeu nada. Só tem um pedacinho. Mas o irmão quer. Ô irmão. Amém. Depois eu como. Preferindo-vos em honra.
trata o outro melhor do que você trata você mesmo. Não é igual não, é melhor. Será que a gente está seguindo isso, irmão? Ou a gente está igual a Saul, querendo fazer a nossa própria versão? Versículo 11. No zelo não sejais remissos. No zelo aqui na igreja, viu? Não seja remisso, não seja reprovado, não seja comedido, seja fervoroso. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Tem que ser alegre, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Não de crente que fica murmurando por tudo. Não, você está indo para o céu, celebre. Servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Então tudo que você faz tem que ser para a glória de Cristo. Regozijai-vos na esperança. Pastor, mas eu não tenho motivo para ficar feliz. Até o time que eu torço só está perdendo. Ô irmão, você está indo para o céu. Você quer outro motivo? Glória a Deus. Vá para o céu. Aleluia. E vai alegremente cantando. Glória a Deus. Por que você está tão alegre? Sua vida vai estar ruim. Eu estou indo para o céu. Aí os ricos ficam doidos. Porque o crente não precisa de tesouro na terra. Regozijai-vos na esperança. E na tribulação, se apresse. Não, sede pacientes. O pessoal fica me perguntando: pastor, como é que está a sua saúde? Eu fico meio sem graça, porque eu ainda não fiquei bom. Eu fiz um tratamento com antibiótico, não deu certo. Aí eu comecei com outro antibiótico. Hoje. Então estou com a saúde debilitada, já vai fazer 3 semanas. Então, como é que está a saúde? Vamos melhorando devagarzinho. E tu tem que ter pressa. Oh, mas já podia ter melhorado. Tem umas pessoas assim na minha família: eu fui no médico, porque eu não fiz isso antes, não sabia que, porque não tomou esse antibiótico primeiro, porque era caro. Eu fui no mais barato, pensando que ia funcionar, não funcionou. Oh, glória a Deus, aleluia. Então vamos nesse aí que é. Irmãos, a tribulação, você tem que ter pressa. Por quê? Porque a tribulação está na sua vida para te ensinar e me ensinar importantes lições que não aprenderíamos de outra forma. Então as dificuldades, elas são uma escola para o cristão. Cada tribulação na minha vida me ensina um aspecto novo na minha fé. Cada tribulação faz com que uma profecia do Senhor se cumpra a meu favor. E eu agora conheço a Deus não de ouvir falar, como disse Jó, mas os meus olhos contemplam o Senhor. A ideia é: eu vejo essas profecias da Bíblia se cumprir na minha vida, em cada tribulação que eu passei. Se você não tem tribulação, você nunca vai ter experiência com Deus. Eu queria tanto ouvir a voz do Senhor, queria tanto um terremoto tranquilo. Vai pregar a palavra de Deus num país desse perseguido, toma um monte de açoite, vai ficar preso, mãos e pés amarrados, canta meia-noite, ora, aí o terremoto vem. Pastor, estou achando que eu acho que eu vou para o céu sem terremoto mesmo, né? Deus me fez nascer aqui no Brasil não tem terremotos, então terremoto pode ficar aí. Porque a gente não quer sofrer. A gente olha para... Eu não sei vocês, irmãos, mas a gente lê aquela parte lá de Atos, de Paulo e Filipos, Paulo e Silas, e é difícil a gente ler aquela passagem e não dizer aleluia. A gente tá até uma vontade de tirar, sabe aqueles crentes que pula, que gira, tá até vontade. Porque a passagem... E à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando. E aconteceu o quê? Né? A gente quer fazer quase que isso. Veio aquele terremoto grandão. Mas e antes teve o quê? Foi que teve antes? Uma prisão injusta. Você pode dizer: sou romano, não podiam prender ele. Muito menos açoitar publicamente.
Ele ficou calado. Ele sabia que havia um propósito de Deus nessa tribulação. Como é que a família do carcereiro ia ser alcançada? Deus tinha um projeto e Paulo aceitou. E vidas foram salvas. Mas as marcas ficaram. Não sei se você já viu. Quando a pessoa leva os açoites, fica marcas, cicatrizes. Paulo tinha várias. Inclusive, no filme que foi passado aqui, até o andar dele revelava. Ele foi tantas vezes espancado que isso fez com que ele andasse envergado. Você sabia, esse andar é de alguém que já foi espancado várias vezes, a pessoa sabia disso. E aqui ele diz, serem pacientes na tribulação. A tribulação mal começou, o pastor chorei 3 vezes, e o jejum, eu vou abrir o jejum. Como se eu vou abrir o jejum, e que a tribulação tem que acabar logo. Meu irmão, você quer jejuar? É bênção. Jejum é maravilha, quando é feito da forma correta. Mas não ache um segundo sequer que o jejum vai abreviar a sua tribulação. O que vai abreviar a sua tribulação é a sua capacidade de aprender com ela. Então, quando é que você passa para a série subsequente? Quando você faz as provas e é reprovado? Quem é reprovado, o que é que acontece? Repete de ano. Mas quem é aprovado, passa para outro ano. A tribulação é assim também. Pastor, eu estou sentindo que eu estou passando a mesma coisa. Então, meu filho, já entendeu, né? Reprovado. Aprendeu já? Para não reprovar de novo? Um exemplo. Murmuração é de Deus ou do diabo? Irmãos, não sabem? Vou perguntar de novo. Murmuração é de Deus ou do diabo? Murmuração é de Deus ou do diabo? Do diabo. Então, como você está passando por tribulação, você murmura. Já reprovou. Ó, 0. Não, mas assim, mas eu fiz quase certo. Eu aceitei, eu passei. Eu só dei uma murmurada assim, foi de leve. Falei, ó vida, ó morte, porque o Senhor não me leva logo. Eu murmurei só devagarzinho, reprovado. Vira fila, começa de novo. Pastor, já entendi. Já entendi porque eu estou passando. Mas é isso que a Bíblia ensina, irmão. Você tem que aprender na tribulação. Paciente na tribulação. Na oração, perseverante. Continue pedindo, orando, clamando ao Senhor. Eu louvo a Deus que eu ainda vou ver nos grupos que a gente tem de WhatsApp e de outras oportunidades, a gente colocando orações, orando de verdade. Pastor, mas oração não é só com palavra? Você encontra inúmeras orações escritas na Bíblia, desejando para as pessoas, para os nossos irmãos, que a vontade de Deus se faça na vida deles, tantas coisas. Orando com perseverança, compartilhar as necessidades dos santos, compartilhar, dividir o que é de um, é de todo mundo. Praticai a hospitalidade, praticai. Hospitalidade, irmão, não é só você receber bem em sua casa, é você receber bem a pessoa em qualquer lugar. Encontrou a pessoa na padaria, não finge que não conhece. É seu irmão, paz e graça, irmão, aleluia. Essa, glória a Deus. Aproveite, se Deus quiser que você evangelize, lá já evangeliza também lá. Prega a tempo e fora de tempo. Abençoai os que vos perseguem. Olha, então esse pessoal que está cantando na hora do culto, o que a gente vai fazer? Abençoar, como? Orando. Deus, que esse povo inteirinho seja visitado nessa noite pelo Espírito da sua graça e se arrependa e seja salvo. Aleluia.
Não é machado da matança não, viu? É arrependimento para salvação. Tem comunhão aqui com a gente se regozijar, porque o pecador foi salvo, tem festa no céu. Glória a Deus. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não... quando alguma pessoa faz uma coisa contra você, você diz, olha, não toqueis nos ungidos de Deus. Você está pegando em mim, papai vai lhe pegar. Aí já não pega mais. Aí papai pega você. Porque é você que é o filho. E ele corrige o filho. Então, apegai-vos, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram. O irmão chega para você e diz, foi tão maravilhoso a feijoada lá em casa, mas não me convidou. Por quê? Não se alegre. Alegre. Foi bom, foi bênção, comeu bem, foi bom para você. Aleluia. Glória a Deus por todas as coisas. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O irmão chega e diz, irmão, estou doente, tem uns 3 dias, não levanto da cama. Juízo de Deus. Pega papai. Trata com ele. Que coração é esse? Endemoniado. Você chora. Se o seu irmão está sofrendo, você sofre também. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Então não seja orgulhoso como Saul. Seja humilde. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não foi o perigo que a gente viu? De querer mudar a Bíblia, de querer mudar os preceitos para justificar os nossos equívocos, para fazer o Evangelho algo mais aceitável para os nossos dias. Não torneis a ninguém mal por mal. Então a gente não paga o mal com mal. Teve um vizinho meu que me viu passando necessidade, não me ajudou, mas agora que eu estou na bênção, ele vai se arrepender. Eu vou estar no palco e ele na plateia. É assim? Não! O vizinho fez o mal e agora ele está precisando de ajuda. Bate na sua porta, o que é que você faz? Você ajuda. Não, isso que eu chamei, porque não sou bobo. Não, você não é bobo, não, você é crente. Você está fazendo a escolha certa. Você está fazendo aquilo por amor a Cristo e por amor àquela pessoa também, mas em primeiro por amor a Cristo. E ele continua dizendo aqui, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha como é importante você ter uma visão de que você é sim uma vidraça, você é sim algo que está em exposição constante, como uma vitrine, perdão. Não gosto que ninguém fique olhando para a minha vida. Você é crente. Então você tem que olhar para a sua vida e tem que ver Jesus em você. Se você não quer que ninguém olhe para a sua vida, então você tem que repensar seu cristianismo. E ele diz, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perceba, quando a gente faz uma coisa correta, a gente não tem nenhum problema nas pessoas verem. A gente quer fazer escondido o que é o quê? Errado. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes não é possível. Às vezes a pessoa está com raiva de você, se afasta e você não tem que ir atrás dela. Você vai orar para que ela se arrependa. Mas se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você aceita a justiça de Deus? Ou você está em busca de fazer a sua própria justiça? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. E se tiver sede? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, irmãos, diante de tudo que a gente pregou, eu só quero ler o texto que a gente começou. Você está fazendo os cálculos? Porque foi o início da nossa exposição hoje, né? A gente fez uma volta enorme. Mas voltamos agora para o princípio e concluímos. Qual de vós, pretendendo construir, Lucas 14, 28, a torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? É esse cálculo que a gente viu na vida de Saul. Ele não fez o cálculo certo. Quando ele estava lá, o povo está indo embora. Se eu não for apresentar o holocausto agora, o povo vai embora. Deixa o povo ir embora. Você não pode perder a comunhão com Deus por causa do pecado. Não justifique o seu pecado por conta do pecado dos outros. Não, se fulano quer pecar, você repreende, amor, mas assim, você não vai seguir o comportamento errado daquela pessoa. Várias vezes a gente ouve na igreja a expressão: pastor, mas todo mundo faz isso. Não, está errado. E está errado, independente que todo mundo está fazendo. Então faça os cálculos para verificar se tem meios para concluir. Então eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui na noite de hoje estamos caminhando a carreira cristã. Quem não é batizado, quiser se batizar, é só falar: eu tenho aqui, irmão, com 5 ml eu já batizo gente. Aqui dá para batizar mais de 100. E é mineral, viu? É mineral. Acho que é Indaiá, viu? É porque o rótulo caiu. Então, faça os cálculos. Mas não é só o batismo é só o começo. Faça os cálculos, pagar o mal com o bem, sem hipocrisia o amor, hospitaleiro. Já viu tudo? Não vai se vingar de ninguém, vai orar. Tribulação sem pressa, tranquilo, prendendo na tribulação sem murmuração. Se murmurar, volta no final da fila e começa tudo de novo. Tem gente que está repetindo a quinta série 10 vezes. Rapaz! Mas agora você vai passar, em nome de Jesus, receba! Foi tanto poder que eu não consigo. E ele diz mais aqui: para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não poder acabar, todos os que virem zombem dele. Irmãos, você não tem que ser motivo de riso do mundo, não. Então, às vezes eu vejo pessoas dando risada do comportamento de alguns irmãos da igreja que realmente é reprovável. A pessoa estava na igreja outro dia, eu vi aí fazendo isso e aquilo, imagina. Já pensou, que coisa triste. Se a luz que é em nós forem trevas, quão densas trevas serão? Essa parte mais adiante, a gente não vai falar hoje, mas diz: se o sal perdeu o sabor, nada mais lhe resta. Não, meu filho, você é crente, tem que ser de verdade. Se o mundo quiser ficar jururu com você, o mundo fica. Eles não vão dar risada de você, porque sua postura vai ser uma postura firme em relação aos princípios que você já conhece. Você não vai negociar os princípios bíblicos para agradar o mundo, como Saul fez. Então aqui, concluindo: todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então a gente tem que se analisar à luz do que está escrito aqui. Como é que está a construção, irmãos? O alicerce a gente sabe qual é, só é um: Cristo Jesus. Sim, mas e a construção? Como é que a gente está construindo? Como é que a gente está edificando a nossa vida, irmãos? Quais são os princípios que têm regido e nos ajudado nas nossas decisões diárias? Quando a gente decide algo, por mais bobo que seja, qualquer decisão que a gente tome, ela sempre vai ser ou para a glória de Deus ou para a ira de Deus. Por isso que é tão importante a oração, o estudo da palavra, a comunhão com os santos, pois o Senhor usa muitas vezes o irmão para te falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Então é importante que a gente, irmão, se analise, porque o mundo está fazendo a parte dele.
Então, se as pessoas estão fazendo zoada, elas não estão fazendo nada mais do que a parte deles. Essa é a parte deles. Mas e a nossa? Qual é? Qual é a nossa parte? O mundo está fazendo a parte dele. Os estádios de futebol estão lotados. As pessoas já estão fazendo seus planejamentos de festividades juninas. O mundo está fazendo a parte dele. E a gente? Como igreja, o que a gente está fazendo? Como cristãos, o que a gente está fazendo? Como está a nossa vida? É preciso que a gente pense, irmãos. É preciso que a gente faça os cálculos. Será que eu não estou me preocupando mais comigo mesmo, com a minha segurança financeira, com a minha segurança física, do que com Cristo e o seu propósito? Então é preciso que a gente reflita, porque vai chegar um tempo em que a gente não vai ter mais tempo. Vamos orar. Ó Deus, obrigado mais uma vez pelo dia que se chama hoje. A porta da graça está aberta. E todo aquele que se arrepender e crer será perdoado e salvo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por enviar o nosso Senhor Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela graça indizível que nos alcançou, pela pregação do Evangelho e nos trouxe a uma viva esperança no Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar os Teus divinos propósitos e a nos entregar, Senhor, completamente a Ele. Ó Deus, que não haja nenhum empecilho, nenhum embaraço, mas que nós possamos estar peregrinando rumo à cidade celestial, sabendo que nesse mundo tudo que encontramos é a concupiscência, os olhos, a carne, a soberba da vida. Por isso nos ajuda, Senhor, a tirar o que do mundo ainda está em nós. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos influenciados pela impiedade do ímpio, mas que a Tua luz brilhe cada vez mais forte por meio das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a evangelizar esse bairro que o Senhor nos colocou aqui no Alto das Sombras, Senhor. Que nós possamos dar um bom testemunho. Dai-nos ousadia e autoridade para pregar a Tua palavra e evangelizar os perdidos, Senhor. Não somente aqui, Cosme de Farias, que o Senhor já tem nos colocado lá toda segunda, Senhor, nos ajuda também. Ó Deus, se estamos nos esfriando, que hoje seja o dia em que o Senhor avive a Tua obra, Senhor, para que possamos desimpedidamente cumprir cabalmente o nosso ministério, Senhor. Eu oro pelos nossos irmãos, em especial que fizeram aniversário nessa semana. Semana passada tivemos o irmão Quinho, o irmão Elivan. Essa semana nós tivemos a nossa amada irmã Jamile. Ó Deus, se ainda há outra pessoa que eu me esqueci, mas o Senhor sabe quem. Nós oramos, o que desejamos para os nossos irmãos é o mesmo que desejamos para nós, que estejamos cada vez mais refletindo o caráter de Cristo. Que todos nós, a cada dia, cresçamos na graça do conhecimento do Senhor Jesus e nos tornemos mais e mais parecidos com Ele. Abençoa-nos, Senhor, nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós vemos pela salva de palmas ao Senhor Jesus, Ele a glória. E não se esqueça de dizer a você centenas de vezes: vigiai e orai sem cessar. É bênção, rapaz, que cabelo bonito esse.